Gente, e é isso aí, minha corrida para entrar no mercado de trabalho, para ter registro em carteira, e sem experiência como aluna na escola pública. Quais dificuldades que eu encontrei por ser evangélica, né? Na época eu era evangélica, só usava saia e tinha o cabelão lá na bunda, entendeu? Não fazia sobrancelha, não pintava unha, enfim. E isso dificultou muito a minha entrada no mercado de trabalho, né? A maioria das pessoas tinham coragem de falar pra mim que eu tinha que mudar. Na minha época era 2007, 2008, 2009, sabe? Então eu tive muita dificuldade, então eu chorava muito. Evelyn, abaixa um pouquinho. Então eu chorava muito, eu ficava muito decepcionada, ficava mal, porque eu não sabia, não tinha ideia do que eu enfrentaria. E eu sempre tive o sonho de ter minha independência financeira, tá? Porque assim, eu namorava, né? Meu namorado já tinha 23, 24 anos. Só que ele também não tinha casa, não tinha. Tava morando de favor na casa da avó, entendeu? E depois ele teve que morar de aluguel. Enfim, nós tínhamos muitas dificuldades. E como ele era meu primeiro namorado, eu estava ali super apaixonada. Eu falei, eu quero casar, sabe? Eu quero ter uma família. Coisa que pra ele não tinha nada na cabeça e achava que não tinha nem possibilidade, entendeu? Entendeu? Mas aí eu comecei a perceber que, tipo assim, como uma pessoa pensa dessa forma? Porque se tá namorando, no mínimo, a pessoa tem que ter, tipo assim, uma intenção de casar e tudo, de querer alguma coisa, porque eu não tava namorando só por namorar, entendeu? Eu não era um objeto, sabe? Só de momento, entendeu? Então aí foi que eu comecei a amadurecer e procurar mais ainda a minha independência. Porém, os meus pais, eles não concordavam com tudo que eu fazia e as decisões que eu fui tomando, né? Porque logo em seguida meu namorado teve um tumor no pescoço. E aí eu comecei a faltar às aulas para ir cuidar dele, porque ele não tinha quem cozinhasse para ele, enfim, né? Eu fiquei com muita pena e acabei me prejudicando na escola por conta disso. Ele falava, vai pra escola, não sei o quê. Só que eu já estava envolvida, sabe? Eu já tinha um envolvimento emocional muito grande, sabe? Uma amizade muito grande com ele. Já tinha quase 4 anos. Então, quer dizer, eu fui cuidando dele e, né, até ele melhorar, que ele operou, ficou um rasgo aqui. Enfim, ele não se cuidou direito, porque ele não tinha uma geladeira em casa. Então ele comprava comida, fazia comida, estragava e ele comia mesmo assim. Entendeu? Eu não podia tirar da minha casa, da casa dos meus pais e dar para ele, sabe? Entendeu? Meu pai e minha mãe já tinham ali as dificuldades deles financeiras. Entendeu? Então, como praticamente já tinha 4 anos, ele não tinha conseguido nada, entendeu? Só tava me enrolando, né? Tipo assim, né? Na cabeça de muita gente, ele só tá te enrolando. 4 anos namorando, desde os 14 anos na minha porta, e eu já tava quase fazendo 18 e ele não tinha conseguido uma casa, não tinha conseguido. Ele já era mais velho que eu, né? Não tinha conseguido uma casa, não tinha conseguido nada e ainda tava todo ferrado, né? Era isso que as pessoas falavam. Então, eu resolvi ter a maturidade que ele já não estava tendo. E aí, eu pedi ajuda do meu pai para pedir para morar em cima da casa dele, né? Que meu pai tinha um cômodo lá. Não era a minha intenção, mas eu tive que pedir, entendeu? E aí não tinha que rebocar e colocar telha. Enfim, pedi para meu pai deixar a gente morar lá, mas eu sabia que era algo provisório, sabe? Por quê? Porque eu vi que meu namorado estava praticamente abandonado, não tinha ninguém assim para cuidar dele, para fazer nada. Só que daí eu percebo que eu fui muito, tipo assim, responsável, sabe? E se fosse eu naquela situação, sabe? Meu pai e minha mãe tinham 6 filhos para cuidar, além de mim, 7, né, total. E eles não iam parar a vida e eu estava parando a vida por um cara. E eu parei a vida pelo meu marido. Então eu tinha planos de entrar numa faculdade, entrar num trabalho, ter uma carreira, sabe? E tudo isso foi interrompido, entendeu? Porque eu comecei a pensar que ele podia morrer. E se ele morresse, o que ia acontecer? Só que nisso, muitos problemas, né?
porque quando a gente se casou, e a família dele veio pra cá, entendeu? Então ativou de novo os traumas que ele tinha, entendeu? E, enfim, a situação financeira cada dia pior, porque ele não tinha ali ele nem tinha estudo, tinha só a 6ª série e tinha a 5ª, né? Então ele tinha que terminar, entendeu? E então ele batia a cabeça e ele não me contou a história dele. Eu não sabia, né, que ele não teve, ele ia pra escola, né, enfim, como que ele ia pra escola. E aí, depois que eu fui conhecer a verdadeira história, depois de casada, enfim, fiquei chocada, porque foi um choque cultural e um choque de realidade muito grande. Enfim, gente. Nisso, muitas decepções, porque eu me decepcionei muito, sabe? Tipo assim, aquilo que eu achei que ia ser fácil foi difícil, muito difícil, entendeu? Então, ele tinha meio que comprado um terreno do avô, que o avô falou que não era mais, entendeu? Para ele pegar esse terreno por conta de que não era dele e tal, enfim. E aí a gente resolveu uma situação que ele disse que era da prefeitura. Então eu recomendei que meu marido fosse direto na prefeitura conversar então com a pessoa, entendeu? E a partir desse momento ele começou a cuidar desse terreno, porque o pessoal jogava um lixo aqui, aí descobriu que o terreno era particular. E aí, quer dizer, aquilo que o avô dele tinha dito era verdade. Só que daí ele resolveu lá com a prefeitura, entendeu? Passou o terreno pro nome dele. Enfim, a gente conseguiu a nossa casa, conseguiu as nossas coisas. E a gente foi superando, entendeu? Muitas coisas, muitos desafios, muitos abandonos, muitas rejeições, traumas de infância, que ele me contou que ele já passou fome, enfim, que ele teve que trabalhar com 7 anos vendendo sorvete. E ele foi contando a história dele, que, tipo assim, dava vontade de sair correndo, desesperada. E nesse momento eu não olhava pra mim, porque pra mim eu era uma filhinha de papai que tinha tudo, que meu pai sempre voltou pra casa, trouxe pão, trouxe bolacha, mimava a gente, dava presente, comprava roupa. Não era tipo assim, eu não era a garota da escola mais popular, por exemplo, por ter um montão de coisa, por ter um montão de benefício, mas eu tinha um pai que voltava todos os dias pra casa e que todo dia deixava dinheiro pra comprar pão, que tinha café, que tinha leite, que tinha açúcar, que tinha arroz, que tinha feijão em casa, entendeu? Então não faltava, e ele pagava luz, tinha residência física, pagava energia, nunca deixou de pagar nada. Meu pai dava dinheiro, falava, amanhã vai pagar a conta de água, vai pagar a conta de luz. E ele sempre pagava antecipado e ele falava, o que sobrar é seu, entendeu? Então meu pai, ele me ajudou muito, sabe? E aí eu percebi que eu tinha tudo, entendeu? Nem sei porque eu fui querer namorar. É isso que aconteceu. Mas os filhos crescem, né? E é isso que eu entendo. Meu pai me deu a oportunidade de crescer, de voar, de sair de perto dele, entendeu? E de ficar com alguém que eu gostava. Por quê? Mas só que assim, a gente se apaixona e a gente não sabe a história da pessoa, entendeu? E depois a gente vai começar a conhecer e é muito difícil, sabe? Porque se você conhece a pessoa, conhece a história dela, vai aumentar o seu nível emocional. Isso pode acontecer, tipo assim, o envolvimento emocional pode ter muito série de problemas, sabe? Entendeu? E é isso, gente.